Resolvendo questões modelo de aplicações evolutivas no Enem, na prática com você. Então esse vídeo aqui é para a gente chegar e sair sem dúvida nenhuma de como analisar a estrutura, de como resolver uma questão que trabalha sobre aplicações da evolução. E certamente você já encontrou alguma dessas questões numa lista, numa prova, ou até fez o Enem que elas apareceram. E agora eu quero te ajudar a não cair mais nessas questões e sempre acertar quando elas aparecerem. Então vem comigo, olha só esses modelos aqui. Esse primeiro modelinho aqui que acabou caindo recentemente no ano de 2022. Então veja que eu já tracei aqui o que o comando da questão está cobrando de você. Olha só, esse padrão de dimorfismo evoluiu porque ele quer um motivo da presença desse dimorfismo que ele provavelmente citou aí dentro do contexto. Então a gente já consegue mapear tudo que essa questão tem só de olhar analiticamente para este comando. O padrão de dimorfismo, que provavelmente foi o que ele descreveu, evoluiu por quê? Então veja só, dentro do conceito evolutivo, uma coisa só evolui, ou seja, ela só permanece como característica de uma população quando ela é uma condição adaptativa. E o que é uma condição adaptativa? Aquela que tem um fitness positivo. E o que é fitness positivo, professor? Não estou falando aqui de ser fitness, ok? Estou falando aqui de fitness positivo, que é uma tradução não literal, seria aptidão, ok? Então, o que é aptidão? É ter maior sobrevivência e, portanto, reprodução. Gente, a perspectiva evolutiva é exatamente isso. A gente vai discutir esse fundamento aqui nessa aula, tá? Olha só essa segunda aplicação aqui que a gente tem também do Enem 2022. Lembrando sempre que eu estou trazendo a conjuntura do que foi aplicado de prova em 2022. Não necessariamente isso caiu na mesma prova, tá? Então vamos lá, o comando mais uma vez. O comando mata tudo. Se você conseguir treinar esse olhar analítico para os comandos das questões, você não erra mais nenhuma questão, não só de evolução, tá? De qualquer questão do Enem. Confia no prof, confia no prof. Essa mudança apresentada pelas plantas é uma adaptação vantajosa porque os frutos. Então, olha só, olha a pergunta dele mais uma vez. Por que isso aqui é uma adaptação vantajosa? Qual é o fitness positivo que isso está trazendo para essa planta? Essa é a pergunta. Qual a vantagem? Então, eu vou analisar a minha situação contextual e a partir dessa análise eu vou conseguir inferir uma determinada vantagem para aquela condição específica. Então, eu estou fazendo uma análise evolutiva. Tranquilo? Esse é o principal ponto. Essa é a principal forma que o Enem gosta de cobrar de você essas aplicações dos conceitos evolutivos, tá? Então já fixa isso aí na sua cabeça para você não esquecer. Terceira e última aplicação aqui, terceiro e último modelo que a gente tem, esse aqui, ó, chegou o cheiro aqui. Agora não tem mais para onde. O cheiro de Enem tá na sala. Você consegue sentir. Olha só, Enem 2024. Recente demais. E olha a pergunta, igual às duas anteriores. Qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Gente, primeiro que é um contexto muito geral. Todo mundo já ouviu falar da cobra coral verdadeira, que é peçonhenta e tudo mais, extremamente perigosa, e da cobra coral falsa, que ela tem aquela parte de baixo lá branca e ela não é peçonhenta, ela se vale aí dessa semelhança para criar medo em quem a observa. E isso é um comportamento vantajoso porque evita que as pessoas mexam com ela, porque ninguém vai pegar para levantar para ver se é ela ou não é, tá? Então, é uma vantagem de adaptabilidade. Mais uma vez a mesma pergunta que a gente viu nas duas anteriores. Tá, essa coisa que eu estou descrevendo para você num enunciado, qual é a vantagem disso? Qual é o fitness positivo disso? E aí você consegue chegar na resposta. Esses são os principais modelos que a gente tem para trabalhar as bases do conhecimento evolutivo e que o Enem mais ama usar para cobrar de você o conhecimento básico das bases da evolução. Se você pegou a ideia, agora você está prontíssimo, prontíssimo para responder aqueles nossos três modelos de forma muito tranquila, muito rápida. Você vai ver isso agora. Então, olha só, vou para o contexto. A pergunta deles é muito clássica.
qual é o motivo disso estar, né, presente na população. Isso está evoluindo por quê? Porque essa condição traz uma vantagem. Ele quer saber qual é essa vantagem. Só isso. Então vamos lá. Ó. Esse padrão de dimorfismo evoluiu por quê? Vamos ver qual é esse padrão de dimorfismo. Em muitos animais, machos e fêmeas da mesma espécie apresentam, ó, diferenças morfológicas ou comportamentais bem evidentes. Um exemplo clássico de dimorfismo sexual é o caso do pavão, em que o macho possui cauda vistosa e penas coloridas, as quais estão ausentes na fêmea. Por quê? Porque o macho tem que chamar a atenção da fêmea, porque é ela que guarda a pérola da produção, tá certo? Que é o ovo. Enquanto o macho libera uma grande quantidade de espermatozoides, a fêmea só libera um ovócito por vez. Então veja que ela é quem controla para quem ela vai dar aquele ovócito. Então ela vai escolher muito bem aquele macho que tem as características, né, vantajosas evolutivamente para ela entregar essa pérola da reprodução. Em outras espécies, os machos possuem chifres, garras, dentes maiores do que as fêmeas e utilizam essas estruturas para combates físicos para defender tanto seus territórios quanto o acesso às fêmeas co-específicas que sejam receptivas, ou seja, que estejam aptas ali a reproduzir com ele. Tranquilo? Então, o que ele está trazendo aqui são condições de quê? Condições de diferença sexual que permite o macho se mostrar como uma importante opção de parceiro sexual e a fêmea tem a capacidade, portanto, de escolher, com base nessas características, o melhor macho para reproduzir e ter uma prole eficiente na próxima geração. Tá? Para perpetuar os seus genes. Todo mundo quer deixar os seus genes na próxima geração. Esse é o fundamento da evolução. Tá? Esse padrão de dimorfismo evoluiu por quê? Porque essa condição de seleção sexual é importante para a perpetuação das características. Então, esse contexto aqui, ele até foge um pouco daquele viés da seleção natural, porque nem todas essas características, elas trazem uma condição adaptativa. Por exemplo, o pavão tem uma cauda chamativa e enorme, com certeza não dá a ele uma maior sobrevivência, concorda? Porque na hora de fugir de um determinado predador, ele pode ser pego com muita facilidade por ter essa estrutura muito grande e chamativa ali no momento da perseguição. Porém, isso é um indicativo reprodutivo. Então, o que é que explica essa seleção, apesar dela não ser uma seleção natural, porque essa condição talvez não seja tão adaptativa assim? É a seleção sexual. Então, ela complementa o pensamento darwinista sobre a seleção de características. E por isso a gente fica aí com a única alternativa que fala disso, que é a letra D. A seleção sexual favorece o sucesso reprodutivo individual dos machos dimórficos, ou seja, daqueles machos que têm justamente essa característica chamativa para demonstrar que eles têm uma melhor qualidade para a reprodução. Esse é o principal viés, tá? Os demais trazem conceitos completamente errôneos, como, por exemplo, desenvolvem-se um processo direcional de deriva genética. Lembra que deriva genética é um processo aleatório que remove uma parcela da população e seleciona outros sem necessidade de uma condição adaptativa ou não. Foi só aleatório, tipo assim, tinha um grupo de moscas, uma tinha uma perna mais longa, outra tinha a perna mais curta. 2 gerações depois eu vejo que só teve moscas com perna mais longa. Quer dizer que perna mais longa é mais adaptativo do que perna mais curta? Não. Foi porque naquela população eu dei uma mãozada e matei todo mundo aleatoriamente que tinha perna curta. Então, perna longa foi selecionado aleatoriamente. Isso é deriva genética. Não foi por um motivo de adaptação ou não adaptação, tá? As fêmeas sofrem menor pressão seletiva total do ambiente. Não, a seleção natural vai atuar sobre todos de forma igual. Letra C. Machos e fêmeas coespecíficos são fenotipicamente distintos. Isso daí é verdadeiro, foi o que o próprio texto disse. Eles têm fenótipos diferentes. Eles são distintamente, estruturalmente distintos, na verdade, né? Quase que eu não consegui formular aqui. Eles são estruturalmente distintos. Mas isso não é o fato dele evoluir porque eles são distintos, tá? Ele quer a resposta disso. Então, esse conceito aqui, ele está correto, mas já é o que o texto está dizendo. Não responde a pergunta que ele fez. E letra E, o material genético dos machos dimórficos é mais suscetível a mutações gênicas e isso não é verdade. As mutações são aleatórias e todo mundo está suscetível a elas no mesmo nível, tá? Vamos para as outras duas. Então, olha só, qual é a descrição, mais uma vez, da vantagem que ele quer? Ele está falando, essa mudança apresentada pelas plantas é uma adaptação vantajosa porque os frutos... Então, olha só,
O Palmito jussara, Euterpe edulis, é uma planta que ocorre em áreas florestadas e produz frutos com tamanhos variados. Entretanto, pesquisadores perceberam que, em áreas nas quais as aves de maior porte foram extintas, as novas plantas produzem apenas frutos pequenos. Então, olha só, em uma planta ocorre em áreas florestadas e produz frutos com tamanhos variados. Esse daqui é o principal ponto de observação, tá? Entretanto, pesquisadores perceberam que nas áreas em que aves de maior porte foram extintas, as plantas acabam produzindo frutos pequenos, porque ali ela só tem aves de porte pequeno. Então ela precisa favorecer, tá certo? Essa coevolução para que ela continue tendo esse potencial de dispersão por parte das aves que ali habitam, tá? Se eu não tenho mais as aves com a condição de maior porte, então quem vai ser selecionado? Aquelas que têm o fruto menor, porque elas vão estar sendo dispersadas pelas aves que ainda tem ali. Então a consequência é que a gente veja nas populações futuras apenas árvores que deixam frutos menores, tá? Então essa mudança apresentada pelas plantas é uma adaptação vantajosa porque os frutos, letra A, atraem aves de pequeno porte, garantindo a ingestão de frutos. Logo na cara, não tem nem o que conversar. Letra A, já no primeiro momento. Então, olha só, atraem as aves de pequeno porte e garantem a ingestão dos frutos. Isso daqui é a vantagem que ela busca, tá? Como as aves, desculpa, de maior porte, elas foram extintas, então só tem aves de pequeno porte. Então eu vou potencializar essa característica aí, tá? Então o que é que acontece? Isso se torna nesse cenário uma condição adaptativa. Por quê? Porque quem tem frutos menores vai atrair as aves de pequeno porte que habitam ali e vai garantir a ingestão desses frutos, tá? Então é esse tipo de seleção que vai estar acontecendo aí. Letra B, são transportados pelo vento? Não, tá? Letra C, facilitam a desidratação das sementes, prolongando sua durabilidade no solo. Ele não trouxe se isso influencia ou não, então aqui seria uma extrapolação da questão, não vai por esse viés. Letra D, aceleram a germinação das sementes, favorecendo a colonização de outras áreas, também não trouxe essa informação. E letra E, armazenam menor quantidade de fotoassimilados, mantendo reservas da planta. No caso aqui, o fruto não vai estar armazenando maior ou menor quantidade, ele vai estar associado com o desenvolvimento da estrutura. Então tem mais a ver com a liberação hormonal para o desenvolvimento daquele fruto do que para outra coisa, tá? Então pega esse viés e não esquece mais. Letra A. E a última é aquele caso clássico da cobra coral, falsa e verdadeira. A gente não precisa nem ler o texto, porque esse contexto já é muito manjado. Qual a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? É que quando ela imita esse padrão de coloração que está associada a uma outra cobra, a uma outra serpente perigosa, ela evita, tá certo? A possibilidade de sofrer predação, porque os seus predadores vão entendê-la como um organismo perigoso e vão pensar duas vezes antes de incomodá-la, apesar dela não ter nenhum tipo de veneno. Então a adaptabilidade do mimetismo é justamente garantir maior sobrevivência, tá? Então o que é que acontece? Facilita a captura das presas, pelo contrário, vai até dificultar. Porque as presas, quando virem uma cobra pintada, vão dizer: opa, isso aqui é problemão grande, vou fugir, tá? Então não é por aqui o viés positivo dessa característica. Letra B. Diminui a competição por recursos? Também não. Né? Ela vai continuar competindo com aquelas que disputam o mesmo nicho dela. Tá certo? Letra C. Possibilita a geração de indivíduos híbridos? Também não necessariamente. Ele nem está falando que elas se reproduzem entre si, porque são de espécies distintas. Letra D, reduz a possibilidade de sofrer predação. Aí sim, é um comportamento vantajoso que vai garantir sobrevivência e por sobreviver mais, ela vai conseguir se reproduzir mais. Então ela vai ter a capacidade de deixar mais descendentes nessas condições. E letra E, otimiza o encontro de parceiros reprodutivos e não porque não é uma coloração de diferenciação entre machos e fêmeas ou entre machos e outros machos para ver, né, quem tem aí uma maior aptidão na seleção sexual. É meramente um comportamento de reproduzir uma coloração que assusta, né? Uma coloração de advertência. Então, a gente fica aí somente com a letra D. Pegou a visão? Agora você já tem não só o conhecimento e os modelos gravados para quando bater o olho você, opa, isso aqui eu já sei como resolver. Eu já sei o que é que essa questão está pedindo.
Pois é, agora você não vai ter só isso, você vai ter também os fundamentos do que é preciso para resolver. Como assim, professor? Os fundamentos teóricos? Exatamente. Eu quero deixar um link aqui embaixo, que é o link da minha plataforma de biologia, por 15 dias de graça para você. Você pode sair dessa aula e assistir o meu módulo completo de evolução. E aí você vai conseguir ter os fundamentos completos da biologia evolutiva para não só resolver essas questões, como todas as outras que abordam evolução também no Enem. Isso vai te ajudar na sua jornada? Então clica aí, não perde essa oportunidade não, tranquilo? Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!